De acordo com o artigo 83 do Código de Processo Civil, o autor brasileiro ou estrangeiro que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. A caução é uma segurança em favor do réu e do advogado desse. Tendo em vista que o juiz pode vir a julgar improcedente o pedido de direito material do autor ao proferir a sentença, saindo o réu do processo dessa forma vencedor, a sentença condenará, nesse caso, o autor nas custas do processo em honorários de sucumbência devidos ao advogado do réu. A caução é uma garantia de que as custas em que o autor vier a ser condenado e os honorários de sucumbência serão pagos. A caução será depositada numa conta judicial, à disposição do juízo perante o qual tramita o processo, e havendo condenação do autor nas custas e em honorários de sucumbência, o juiz deferirá mandados de pagamento para que o réu e seu advogado saquem os valores a eles devidos, tanto no que se refere a ressarcimento de custas, no caso do réu, como dos honorários de sucumbência, no caso do advogado do demandado. Nós vimos que, geralmente, o autor adianta as custas. Sempre que ele não for beneficiário da gratuidade de justiça, ele deverá adiantar as custas. Entretanto, durante o processo, pode acontecer, por exemplo, de o réu requerer uma perícia que não foi anteriormente requerida pelo autor. Nesse caso, o réu deverá adiantar os honorários periciais. A caução aqui funcionará como uma garantia de que, se o autor sair perdedor e o réu vencedor na sentença, o valor referente aos honorários periciais adiantados pelo réu serão integralmente ressarcidos a ele. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 83, não se exigirá a caução de que trata o caput. Inciso 1º, quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. Inciso 2º, na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença, então em qualquer execução, seja ela baseada em título executivo judicial, seja ela baseada em título executivo extrajudicial. Inciso 3º, na reconvenção. Então nós vemos aqui que o réu ele não é obrigado a prestar tal caução, ainda que ele resida no exterior ou venha residir no exterior no curso do processo. Ainda que o réu apresente uma reconvenção, que nada mais é do que um pedido contraposto, um pedido feito pelo réu em sua contestação contra o autor, o réu não precisará prestar a caução de que trata o artigo 83. De acordo com o parágrafo 2º, verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. Então, existem duas formas do autor prestar essa garantia. Ele pode prestá-la em dinheiro, depositando o valor arbitrado pelo juiz numa conta judicial, ou pode dar algum bem seu em garantia. Pode acontecer de, no curso do processo, o réu verificar que essa garantia se tornou insuficiente, tendo em consideração que o valor da causa, por qualquer motivo, foi elevado, ou então que, durante o processo, surgiu a necessidade de produção de provas que, a princípio, não haviam sido previstas. Provas, por exemplo, que foram determinadas de ofício pelo juiz no curso do processo. Nesse caso, em que a garantia se tornar insuficiente, o réu
pode pedir a complementação dessa garantia. O juiz decidirá o pedido do réu por meio de uma decisão interlocutória e, deferindo o juiz o pedido de reforço de garantia, determinará que o autor faça uma complementação dessa garantia, depositando a diferença na conta judicial ou oferecendo outro bem ou outros bens de sua propriedade como garantia.